Talvez você esteja pensando que esse é mais um daqueles vídeos bobinhos que tem aqui no YouTube, com uma thumb bem chamativa, mas que no final das contas não vai te entregar nada de conteúdo. Aqui no nosso canal não é assim. O objetivo é te entregar um conteúdo de altíssima qualidade e que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua trajetória como investidor. Principalmente se você está dando os primeiros passos nesse universo. Você vai sair daqui transformado, com uma nova mentalidade e pronto para poder enfrentar os desafios que é investir na renda variável. Aqui não tem diquinha, eu te mostro exatamente como estudar, como entender, como analisar os fundamentos de cada fundo imobiliário. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 armadilhas que eu tenho certeza que você já caiu ou vai cair na hora de investir em fundos imobiliários. O mercado financeiro pode ser uma máquina de moer gente, literalmente. A regra do jogo nunca está a seu favor. Se você não tiver o conhecimento adequado, se você não tiver o conhecimento mínimo para continuar investindo, você vai ser tragado por esse moedor de carne. Por isso que nesse vídeo eu vou explicar para você no detalhe 3 armadilhas que muito investidor cai e eu tenho certeza que você vai evitar cair em uma delas com o vídeo de hoje. E a primeira armadilha é a RMG, a famosa renda mínima garantida, que acaba turbinando dividendos por aí e quando ela acaba, o investidor é surpreendido com a queda do dividendo. Vamos olhar na prática um exemplo de RMG? Aqui eu tenho um fundo imobiliário Core 11. É um fundo da Kinea, que é uma gestora bem conceituada. Esse fundo fez seu IPO recentemente, então, mesmo que a gente coloque aqui no máximo de 5 anos no gráfico, a gente vê que o IPO dele foi em dezembro de 2023. O IPO saiu na casa de R$100. Hoje esse fundo é negociado por R$ 91,52. Mas percebam uma coisa. Desde o início, em janeiro, quando o fundo pagou ali praticamente seu primeiro dividendo, o fundo vem pagando R$ 1,25 por cota. Ora, olhando o último rendimento, 1,25 dividido pela cotação significa um dividend yield de 1,25%. Isso é muito maior do que a média do mercado de lajes. Isso é muito maior do que a média de qualquer fundo imobiliário de tijolo. Eu gosto sempre de utilizar como exemplo o XPML11, que é um fundo de shoppings muito resiliente e de muita qualidade. Mesmo com tanta qualidade, o XPML, que também é um fundo de tijolo, não é de lajes, mas é de shoppings, ele entrega um dividendo de 0,82%. Caramba, como é que o Core consegue entregar para você um rendimento tão alto? E o investidor ele é fascinado por dividend yield. Ele sempre acaba escolhendo aquele fundo que paga o maior dividendo por cota. E aí você acaba incorrendo na primeira armadilha, que é não saber que aquele dividendo ele está turbinado por uma RMG. O que é isso, Bruno? Vamos olhar. Ainda utilizando como exemplo Core 11, a gente tem aqui o relatório de setembro, onde o fundo apresenta uma pequena DRE, né? Demonstrativo de resultados do fundo. Como é que o fundo gera dinheiro? 89 centavos por cota, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, 89 centavos por cota vem dos aluguéis. O fundo é dono de alguns imóveis
no estado de São Paulo, no estado do Rio. Esses imóveis estão alugados e tem uma receita de 89 centavos por cota. Só que ele tem também uma receita financeira de 48 centavos por cota. Algumas despesas de condomínio, despesas com administração, despesas operacionais, que entregam um resultado de R$ 1,25 por cota. E aí a gente já tem aqui a primeira desconfiança, que é justamente essa receita financeira aqui, que está turbinando os dividendos. E o gestor faz seu dever de casa e mostra para a gente onde é que está saindo esse dividendo turbinado da RMG. Quando o fundo comprou os imóveis, o vendedor do fundo, ele ofertou essa RMG. Para que isso, Bruno? Como é que funciona? Alguns dos imóveis eles estavam vagos. Imóvel vago não gera receita. O que o dono do imóvel, o vendedor, fez? Ora, eu vou te pagar um adicional, eu vou te pagar uma renda mínima até que você consiga reduzir a vacância. À medida que você reduz a vacância, você consegue manter o dividendo alto sem precisar da RMG. Só que essa RMG, ela tem um limite. E aqui o gestor mostra para a gente que era de 67.380.000 reais. E mês após mês, parte desse saldo da RMG é consumido. Em setembro, o fundo utilizou 3.200.000 reais, fazendo com que a RMG no final caísse para casa dos 64 milhões. Quando a gente olha o relatório do mês anterior, de agosto, essa RMG era de 69.780.000 e foi consumido 2.400.000, chegando em 67.380.000. Percebam que a cada mês essa RMG ela vai diminuindo. E aí a gente pode fazer uma conta aqui bem simples. Se a gente pegar 64.180.000 reais e dividir por quanto que ele gasta por mês consumindo essa RMG, que é 3.200.000, a gente chega no número de 20 meses. Provavelmente que daqui 20 meses o saldo dessa RMG vai terminar e o fundo vai distribuir algo próximo a 89 centavos por cota, que é muito menor do que o dividendo de hoje, que é R$ 1,25, que o fundo vem distribuindo aí de forma consistente. Ou seja, o gestor do Core 11 ele está te dizendo que esse dividendo é maior por conta de uma RMG. Quando essa RMG terminar, e ele está sendo muito transparente, ele está te mostrando ali a cada mês como é que essa renda está sendo consumida, o dividendo cai. E como o investidor de fundo imobiliário ele é muito sensível a dividendo, ele tende a vender quando o dividendo cai. Isso derruba a cotação. Dividendo cai, cota cai. Acaba aqui no movimento mecânico. Saiba que o que você está recebendo de dividendo não vem só dos aluguéis, digamos, da parte operacional do fundo. Beleza, turma? Segunda armadilha que muito investidor acaba cometendo: comprar novas cotas só para reduzir o meu preço médio. Tá caindo, eu vou comprar para reduzir o preço médio. Perceba uma coisa muito importante, tá? Se você estiver assistindo o vídeo agora no computador, se você tiver um papel, se você tiver como anotar, anota que esse insight ele é importante e você deve refletir sobre ele. Nem sempre quando um fundo imobiliário cai é oportunidade. Ele está barato.
E nem sempre quando um fundo imobiliário sobe, ele ficou caro. Ele se valorizou demais. Um fundo imobiliário ele pode cair e ele pode continuar estando caro. E ele pode subir e ele pode continuar ficando barato. Pode parecer meio que um contrassenso, né? Puxa, Bruno, tá subindo e ainda tá mais barato? É, pode. Do mesmo jeito que o fundo pode estar caindo, desabando e ele continua caro. Como é que você vai saber? Como é que você vai identificar? Tem que focar nos fundamentos do fundo. Olhar o relatório gerencial. Eu estou nessa estrada tem muito tempo, atuando como professor nas turmas do Viver de Renda, atuando como professor no nosso curso imobiliário, no Fundos Imobiliários na Prática. Eu sei exatamente as dores que o investidor de fundo imobiliário tem. E eu vivi lá atrás o grande hype do fundo imobiliário HCTR11. Era um fundo high yield que pagava um dividendo muito alto e quando a cotação começou a cair, eu recebia muita pergunta do tipo: vou comprar para reduzir meu preço médio, tá muito barato. Quanto mais cai, mais eu compro. Cuidado. Cuidado que se a cotação cai porque o fundo está ficando pior, isso não é uma oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, o HCTR11, estou pegando aqui o relatório gerencial, o HCTR11, ele é um fundo de recebíveis, fundo de papel. Ele investe em CRI. Então, são vários os devedores. E esses devedores têm mais risco. Por isso que a gente chama de um fundo high yield. Aqui tem os CRIs que o fundo investe e tem aqui uma coluna status. Tá pequenininho, é exatamente onde eu passo o mouse aqui. E aí a gente tem uma legenda. Em verdinho significa que os pagamentos do CRI estão em dia. Em amarelo significa que o gestor ele concedeu uma carência de juros. Provavelmente o devedor está em dificuldades. Ele estava na iminência de ficar inadimplente. Ou pode ser até que tenha ficado inadimplente. E numa renegociação, o gestor do fundo falou: olha, eu vou te dar uma carência. Você segura um pouquinho o pagamento dos juros para você se restabelecer, para você melhorar a sua operação, depois você volta para pagar. Ou seja, o gestor aqui ele está dando um voto de confiança, está tentando negociar para evitar uma inadimplência. E a gente tem em vermelho, na bolinha vermelha, o fundo, o CRI que está inadimplente com o fundo. Aqui o gestor não está recebendo. E quando a gente olha o HCTR, são vários os casos onde está em carência de juros e está em inadimplência total, que são as bolinhas verdes. São maioria. Olha aqui. Os que estão adimplentes são os que representam bem pouco do patrimônio líquido, que é essa coluna aqui. 0,2, 0,1, 0,1. O que representa mais do patrimônio líquido, 6,8, por exemplo, está com status amarelo, que é em carência de juros. Ou seja, em um fundo de papel, quando você não recebe o juro, você tem risco de perda também do principal. Você deixa de receber o juro, só que se está inadimplente e ele não é pago, você pode perder também o que você emprestou. O risco é muito maior. Em um fundo de tijolo, quando você não recebe o valor do aluguel daquele mês, você tem garantias, você cobra judicialmente e, na pior das hipóteses, você recupera a posse do imóvel e você vai buscar um novo inquilino. Você não perde o imóvel em si. Já no fundo de papel, não. O risco é maior. Então eu vi, na prática, muito investidor comprando mais HCTR para reduzir o preço médio só porque a cotação tinha caído. E, de novo, não é porque caiu que ficou barato. A cotação pode ter caído
e pode ficar ainda mais caro se essa queda foi motivada por conta de perda de fundamentos. E aí a gente tem vários exemplos. O HCTR é o mais emblemático de um fundo que tem problemas e por isso ele acaba sendo mais arriscado para o investidor pessoa física. E o grande risco está aqui, ó. Olhando novamente no Status Invest, quando eu pego HCTR11, olhando o último dividendo, 1,30% de dividend yield. O investidor que ele só ranqueia os fundos com maior dividend yield pode comprar, pode acabar comprando um fundo mais arriscado, como o HCTR11. Por isso que é muito importante, por isso que a gente ensina aqui no canal a poder olhar os fundamentos do fundo. Terceira e última armadilha que eu tenho certeza que muito investidor acaba caindo é a armadilha do dividendo turbinado. É aquele dividendo que ele é turbinado não por conta de RMG, como foi o nosso exemplo aqui no Core. Esse dividendo ele é turbinado por conta de vendas de imóveis com lucro que o fundo faz. Por lei, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro caixa. Cada semestre, 95% desse lucro precisa ser entregue para os cotistas. Se o fundo vende um imóvel com lucro, o lucro ele precisa ser distribuído para os cotistas. Se um fundo vende um imóvel, ele vai ter a renda dos aluguéis para poder distribuir mais esse lucro. E aí ele acaba distribuindo um dividendo que ele é muito maior. Exemplo clássico, VISC11. VISC11 é um fundo do setor de shopping que olha o comportamento nos últimos meses. Vamos pegar aqui só o dividendo distribuído em 2024. 2024 até maio, o fundo estava distribuindo R$1 por cota. Em junho, essa distribuição caiu para 85 centavos. Se manteve em 85 centavos em julho. Em agosto, caiu para 83 centavos. E em setembro, caiu para 80 centavos. Sabe o que é incrível disso? Não deveria ser novidade. O dividendo de R$1 que ele vinha distribuindo, ele não vinha só dos aluguéis das lojas lá dentro do shopping, não vinha só da receita de estacionamento, receita de marketing, de mídia. Vinha também do lucro na venda de alguns shoppings que a gestão do VISC11 fez. E quando o lucro acaba, quando esse lucro ele já é distribuído para os cotistas, o que sobra? O que a gente chama de receita recorrente, que é aquela receita que ela se repete todo mês. O que é uma receita recorrente em shopping? Receita de aluguel. Receita recorrente num fundo de tijolo, receita de aluguel. É isso que dá previsibilidade. Não tem problema nenhum um fundo vender um imóvel e distribuir o lucro. Isso é uma gestão ativa. Isso gera valor. O que não pode é o investidor achar e perpetuar esse dividendo maior, ele vai se repetir no futuro. Uma simples leitura de relatório gerencial, e eu separei aqui o trecho específico do VISC, o gestor mostra isso, né? Conforme divulgado no prospecto da última emissão, em função do cronograma de recebimento das parcelas das vendas dos imóveis realizadas em 2023, era esperada uma redução do resultado não recorrente do fundo. Ou seja, resultado não recorrente é aquele resultado que está vindo da venda de imóveis. O resultado recorrente é o que está vindo dos aluguéis. E a gestão já mostrava isso para a gente. E ela coloca aqui um guidance, né? Uma estimativa de rendimentos
entre 80 centavos e R$ 1. Puxa, Bruno, o fundo pode voltar a pagar R$ 1? Pode. Se o resultado do shopping melhorar muito, se os aluguéis forem reajustados, se a vacância diminuir, ou se a gestão vender um novo imóvel, apurando o lucro, e esse lucro é distribuído para os cotistas. Percebam que as 3 armadilhas não significa que o gestor é sacana, que ele está tentando enganar o cotista, não. São instrumentos utilizados para gerar valor. Só que o investidor, ele precisa estar atento. Ele precisa saber onde é que ele está investindo. Ele precisa saber se aquele dividendo é recorrente ou não é recorrente. Ele está turbinado por uma RMG? Ele está turbinado por uma venda de imóvel com lucro? O investidor que ele entende isso, que ele sabe quais os fundamentos do fundo que ele investe, certamente ele vai ter sucesso. Por quê? Porque se você sabia que o dividendo ia cair, e você imaginava que a cotação fosse cair junto, como normalmente acontece, a gente não pode garantir, mas normalmente acontece, você sabe o momento de comprar e você sabe o momento de vender. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Esse conteúdo aqui eu não vi por aí, eu não vi com essa profundidade, mostrando exatamente como evitar cair nessas armadilhas. Esse é o objetivo nosso aqui do canal, entregar um conteúdo de cada vez mais valor para você. Por isso que eu conto aí com o seu like, para poder ajudar a difundir cada vez mais conhecimento e atingir um número cada vez maior de investidores. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.